É como diz o velho ditado, amigos conhecemos, costumes não sabemos. Pelo jeito, as grandes pessoas que os seres achavam que eram os ex-maridos de suas atuais esposas, na verdade eram os trapaceiros de marca maior, que só se aproveitaram da bondade do pobres seres. Mas só que agora suas novas protetoras estão aí para protegê-lo, né? Não agora só deles, mas também dos filhos ingratos do grupo do herói, né? No capítulo também tivemos o retorno de um personagem muito importante para a história, que não é muito querido, né, pela Shizuko, diga-se de passagem. E também vamos falar sobre mais uma boa notícia sobre o mangá de Yushia Nizebo, o Baoreta, que continua aumentando sua legião de fãs, né? Então vamos falar sobre o capítulo 15 do polêmico Harém de Mães, que continua surpreendendo todo mundo. Então fica aí e não perde nada sobre o que rolou aqui. E oi pessoal, de aqui de volta e sejam bem-vindos ao Maratona Animes. Pessoal, estamos de volta para mais um vídeo dessa inquietante obra, né, que é Yushia Nizebo, o Baoreta. Eu já começo o vídeo me desculpando se o capítulo demorou um pouco a mais para sair aqui no canal, né? Eu acabei ficando um pouco gripado e a voz foi embora, né? Mas já estamos de volta com tudo. Bom, quase. Mas também houve outro motivo que atrasou esse e outros vídeos, né? Que foi por causa da queda de vários sites de mangá, né? Que provavelmente vocês conhecem ou acompanham, né? Alguns sites de mangá infelizmente pararam de funcionar e está meio que rolando uma caça às bruxas desses sites. Pelo que eu pude pesquisar, é por causa das editoras do Japão, né? Que estão fazendo de tudo para fechar os sites aqui do Ocidente, que andam prejudicando muito eles. É uma notícia um pouco triste para muita gente. Eu procurei por dias e só encontrei um site que lançou o capítulo 15 de Yushia Nizebo, né? Mas só que em espanhol. Então até achar outro site que lance em português, o jeito vai ser acompanhar a história por aqui, né? Em espanhol mesmo, né? O legal é que eu também encontrei o mangá Konveni Gotou Karata Tasuketa, que eu já apresentei aqui no canal há alguns meses. E parei de falar sobre ele porque também tinha parado de lançar, né? Mas agora vai voltar com tudo. Então logo terá vídeo sobre ele também. E também vamos falar sobre novas boas notícias, né? Sobre a obra do Harém de Mães que saiu recentemente ao decorrer do vídeo. E com certeza só vai aumentar a chance de anime dessa obra, que pode acontecer mais breve do que parece. Mas chega de enrolação e vamos ao capítulo. Bom, a primeira DR de casal dos seres estava apenas começando, mas não sobre eles, e sim sobre os ex-maridos dela, que eram uns verdadeiros aproveitadores, lixos e escórias, como elas mesmas deixaram bem claro. Os seres não queriam acreditar na verdade, né, e foi então que a Shizuko devolveu o dinheiro que ele tinha dado ao Kazuma, né, marido da Haruka, para ajudá-la a se manter após os seres ter levado ela. Os seres ficam irritados porque aquele dinheiro era para o Kazuma conseguir realizar o sonho dele, né? E foi então que a própria Haruka deu um tapa na cara dos seres e começou a explicar ao lado das outras algumas coisas sobre os maridos delas, que definitivamente os seres não deveriam ter compaixão por nenhum deles. A Shizuko até o coloca na parede, né? Que se já que eles eram tão bons, por que eles não tentaram pagar de volta, né? Com os seres afirmando que não queria nada em troca além delas. A Sayo então contou que quando seus filhos descobriram suas habilidades para fazer parte do grupo do herói, os pais de cada um deles receberam inúmeras recompensas do reino. O dinheiro era tanto para o pai como a mãe de cada um, né? Mas os maridos dela pegaram as recompensas só para eles, e nem nas despesas da casa eles dividiram o dinheiro. Pois é, né? Era difícil para os seres acreditar nisso, né? Na infância, eles eram os heróis dele, claro. A Shizuko não queria destruir essas memórias da infância dos seres, afinal, cada um deles ajudou ele de alguma forma. Eu acho que as garotas estavam um pouco preocupadas que os seres ficassem do lado dos ex-maridos delas, mas ele deixou claro que nada era mais importante para ele do que aquelas quatro. Ele até lembrou em seus pensamentos que o Zack, o herói que ele ainda considerava um amigo, dizia que queria se casar com a princesa e morar em uma mansão enorme, né, rodeada de atraentes elfas. Mas para os seres viver com aquelas quatro era muito melhor, e olha, eu até concordo nisso, hein. Aquele era o sonho dos seres que havia se tornado enfim realidade. Ele nem acreditava que aquilo tinha realmente acontecido, se casar com as mães de seus amigos de infância, onde ele deixou claro que não trocaria isso por nada nesse mundo, se declarando totalmente a elas. E a Shizuko, que não perde a chance, né, disse que era melhor esquecer de vez os ex-maridos delas, né, claro, ainda querendo castigá-los um pouco, né, pelo que eles fizeram com ela, pois os sentimentos sobre eles ainda continuam. Mas o importante é que eles estão felizes com a nova vida deles. Depois de terminar a conversa, os seres, sem perceber, já tinham ido sozinho até a cidade mais próxima, perdido em seus pensamentos, pelo que havia acontecido.
Diferente das 4 que ainda querem se vingar dos seus ex-maridos e dos filhos que fazem parte do grupo do herói, os seres querem evitar isso porque ele poderia acabar sofrendo, né, vendo eles na pior. Mas se ele visse suas mulheres sofrendo por não fazerem eles pagarem pelo que fizeram, aí seria outra história, né? Por coincidência, os seres acabam passando na frente do mercado de escravos. E foi aí que algo veio à cabeça dos seres, que poderia fazer a Shizuko e as outras perdoarem de vez os ex-maridos delas. Mas para isso, ele deveria trazer alguém de volta. E para isso, os seres foi falar com o Conde Gamelda, o governante da cidade natal deles, para lhe propor algo. O Conde comentou que soube que ele tinha saído do grupo do herói, mas ficou surpreso com o título de matador de dragões que os seres havia conquistado logo após isso. Os seres não tinham vindo de mãos abanando, né, e ofereceu 4 escamas de dragão de água, que eram muito raras de conseguir. Os seres contou que as conseguiu ao derrotar um dragão de água há algum tempo, e já tinha a intenção de entregá-las a ele como gratidão. Já o Conde não queria aceitar algo tão valioso assim, né, mas os seres lembrou da forma humilde como eles aceitaram um órfão como ele, né, no vilarejo. Então para ele, aquilo nem chegava perto do que eles fizeram por ele. Mas foi então que o Seres comentou que não era só esse o motivo de sua vida, mas ele queria resolver algo com alguém, ou melhor, pagar uma dívida. Um dos Seres comentou que gostaria de saber se teria como tirar o Zack, pai do Zack e ex-marido da Shizuko, das minas, onde ele estava preso. O Conde mencionou que ele era odiado pelas pessoas do vilarejo, né? Ainda mais pelo que ele fez a Shizuko ao vendê-la. Mas para o plano dos seres funcionar, ele tinha que trazê-lo de volta, né? No fundo, os seres ainda acreditam na bondade do homem que foi quase como um pai para ele. E o Conde aceitou trazê-lo de volta, só porque foi pedido dele. Poucos instantes depois, o Zector aparece bem acabado, né? Diga-se de passagem. E a primeira coisa que ele fez ao ver os seres foi pedir-lhe desculpas, né? Pelo que aconteceu. E os seres o chamam para ir até a aldeia, para resolver algumas coisas. No caminho de volta, os seres fez a pergunta mais importante para o Zector, né, que deu início a tudo isso. Por que você vendeu a Shizuko? Se ele ia mesmo fazer isso, por que não contou primeiro para os seres? Por causa disso, os seres acabou comprando a Shizuko, a salvando e se casou com ela, né? Lembrando que ela é a única que realmente é casada com os seres, oficialmente. As outras ainda não são, né? Dando início a toda essa loucura de casar com as mães de seus amigos de infância. Então, para começar, o Seres pediu para que ele se desculpasse, né, por tê-lo enganado e vendido, não é mesmo? Ele não querendo que ele a visse mais. Inesperadamente, o Seres queria que o Zector morasse no vilarejo, né, a partir de agora. E depois ele iria explicar melhor a Shizuko. Mas o Zector não estava com um bom pressentimento, né, e pediu para os Seres ir com ele ver a Shizuko. Mas só que os Seres também estavam com um pouco de medo, né, do que poderia acontecer. E não era para menos. Foi só a Shizuko ver a cara do Zector que ela ficou enfurecida na hora. E se eu fosse ele, eu olharia debaixo da cama antes de dormir, hein? Terminando assim o capítulo número 15 de Yusha Nizebo, o Bauretar. A última coisa que eu poderia imaginar era ver os seres ir atrás do Zector para trazê-lo de volta para a aldeia. Ir atrás do ex-marido de sua esposa não parece ser uma coisa muito certa, né? Mas para o tal plano dos seres funcionar, era necessário trazer o Zector de volta. Sério, só falta o grupo do herói agora para a reunião de família estar completa, né? E eu estou louco para saber o que vai rolar no próximo capítulo, hein? Então aguardem. E falando agora um pouco sobre a obra, né? Mês passado saiu uma ótima notícia sobre a franquia, que agora terá também uma adaptação em nova. E essa é a capa do primeiro volume da novela, né? E também saiu a capa do volume 3 do mangá, com destaque a Sayo e a Misaki. Eu sinceramente adorei a arte das duas capas, ficou bem legal. E a obra agora possui 350 mil cópias em circulação. Isso só com apenas 3 volumes, né? Sério pessoal, a cada passo dado, a chance de uma adaptação em anime se torna real para essa obra. Mas enquanto isso não acontece, vamos continuar aqui no mangá, né? Então não perdem, porque todo mês vai sair aqui reviews do que acontece na história desse fabuloso harém de mães. E bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e do que rolou nesse capítulo de Yusha Nizebo, o Bauretar. E se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like, que o ajuda muito. E se ainda não é inscrito aqui no canal, é só apertar no botão de se inscrever e vir fazer parte de nossa comunidade. E a todos mais uma vez, muito obrigado por ficarem até o fim. Eu vou ficando por aqui e nos vemos em um outro vídeo. Valeu a todos, tamo junto e fui!